Fernanda, boa noite. Boa noite, Tulinho, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Animada para hoje? Sempre, muito animada. Já Sim. vim de uma live, então Não, já estou legal, show de bola. embalada. É o seguinte, eu já fiz uma apresentação rápida. A gente vai falar sobre sono em tempos de pandemia. E aí a gente tem uma hora, né, que é o tempo que o Instagram deixa a gente trabalhar. E fiz essa apresentação rapidinha. Queria que você se apresentasse também. E aí você tem a sala para você. A gente já tem aí mais de 60 pessoas aguardando, né, começar o trabalho. E queria que você falasse um Maravilha. pouquinho quem que é a Fernanda. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Camargo, sou fisioterapeuta, formada em Certinho, 2003. som. Depois eu fiz Som dela fisioterapia certinho. cardiorrespiratória, né? Sou especializada aí pelo INCOR e atuo e coordeno, inclusive, a pós-graduação, a primeira do Brasil, que completou um ano agora esse mês, em fisioterapia respiratória nos distúrbios ventilatórios do sono, que é uma área nova de atuação que está para ser validada aí pelo COFITO. E já trabalho nessa área aí há mais de 15 anos e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o nosso sono aí nessa temporada aí de pandemia, em que a gente está submetido aí aos períodos de quarentena. Ok. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Né? A casa é sua. Acho que você tem uma Obrigada. surpresinha para o pessoal, né, que você vai contar daqui a pouquinho. Mas é É isso. verdade. Eu vou para a retaguarda. A casa é sua. Boa aula e o pessoal aproveite. O conteúdo é muito Então, bom. com vocês aí para compartilhar esse momento histórico aqui no CREFIT 3, a Vanessa Ferracini, Ok. que também atua nessa área, e a gente já vem formando aí uma dupla infalível aí há muitos anos. É isso Obrigada, aí. Ivan, por nos juntarmos aqui, por nos unirmos. E, enfim, você vai me ajudar a conduzir aí, fica à vontade. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um grande prazer estar no Crefito e com você, que é uma parceirona. Você fez uma aula muito bacana para ajudar todo mundo a entender o que essa pandemia interfere no nosso sono e quais são e serão as consequências que todos nós teremos, sejam profissionais da saúde, sejam familiares, seja a população que está assistindo tudo isso de fora. Então, eu sei que você fez essa aula baseada em conteúdo científico. Eu vou deixar você falar para você ter a sua linha de raciocínio e eu vou aqui ajudando com as perguntas, ok? Tá ótimo aí. Então é Bora lá. dobradinha hoje, pessoal. Obrigada, Van. Então, o que a gente tem para falar aqui sobre o sono, né, em tempos de pandemia do Covid-19? Para a gente, eu sempre gosto de fazer uma linha do tempo, né, que eu sigo uma linha de raciocínio desde quando essa doença começou. Então, os dados são da China, na província de Wuhan, em dezembro de 2019, então foi declarada lá como uma epidemia ainda, e foi se espalhando aí ao redor do mundo, atingindo principalmente a Europa, e foi declarado, então, pandemia mesmo, estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em março de 2020. Né? Agora a gente está em maio, aí, então são um pouco mais de 2 meses dessa pandemia declarada, e isso vem mudando completamente a nossa rotina, né? E o que afeta aí o nosso ritmo circadiano. Então, o vírus que causa essa doença é o SARS-CoV-2, né, vulgo Covid-19, e a caracterização básica dessa doença é uma disseminação muito rápida, de difícil controle, o que nos obrigou aí a tomar medidas de isolamento social. É uma doença que afeta, assim, aí a maioria das pessoas que estão em grupo de risco, que são idosos, pessoas acima de 60 anos, né? E também portadores de doenças crônicas ou comorbidades. Esse vírus, ele causa, então, uma invasão celular. E ele se liga ali na proteína das células e rapidamente gera mutações, né? E atinge aí diversas células do nosso corpo e o foco principalmente no pulmão. Então, mas lembrando que só de 3 a 5% das pessoas acometidas que terão realmente um grande comprometimento pulmonar, chegando à necessidade de internação e intubação,
para a internação hospitalar em torno de 11% dos acometidos pela Covid-19. E o que essa invasão celular gera, né? Ela gera uma tempestade de citocinas. Então, a gente tem uma resposta inflamatória celular exacerbada e completamente descontrolada, né? De todas as interleucinas, TNF-alfa. Então, é uma hiperinflamação que causa e que acomete aí principalmente a região dos pulmões, né? Também a gente tem visto aí bastante associação da Covid-19 com a trombose pulmonar. Eu montei uma aulinha aí e depois já falei para o Tulinho que eu posso compartilhar com vocês aqui em nome do Crefito 3 um material em PDF. E acontece, então, muita associação de trombose pulmonar com a Covid. Então, tem também, nesse apanhado geral, a gente saber que existem pacientes aí muito sendo heparinizados e que isso tem dado um resultado importante, positivo. No cenário da pesquisa, então, uma doença aí com múltiplos sinais e sintomas, né? Tem pessoas com sintomas leves até sintomas graves, e eles são múltiplos. A gente ainda não tem uma definição medicamentosa para atuar em cada fase aí da doença, né? Da evolução da doença, que é uma doença aguda, mas que pode sim deixar consequências crônicas. E o que a ciência espera e as pesquisas esperam é a criação de uma vacina que vá realmente nos imunizar desse vírus. E então, agora pegando já o gancho para o sono, né, a gente está vivendo aí um cenário de incertezas. A gente vive com a sensação de ameaça constante, né? A gente fica se perguntando, né, Vanessa, quem que vai morrer? Quantos vão morrer? Eu vou morrer? Eu vou me contaminar? Eu vou contaminar alguém? A família? A minha família, né? Nós profissionais da saúde, aí acabamos nos isolando ainda mais, né, dos familiares. E também no contexto socioeconômico, a gente se pergunta, né, eu vou ficar desempregado? Como é que vai ser? Minha renda vai cair? E também o que nos amedronta sempre são as fake news, essa enxurrada aí de notícias. Em qual notícia eu devo acreditar? Né? Um político fala para ficar em casa, o outro não, e tudo isso vai gerando esse cenário em que a gente vive em sensação de alerta, né? Então a gente tem maior descarga de adrenalina, a gente fica mais ansioso, mais agitado pela sensação de ameaça, de medo, de uma incerteza. A gente está sendo ameaçado aí diariamente pela Covid-19. E o que acontece? A gente tem tido alterações de sono, porque a nossa única diversão acaba sendo a televisão ali em casa, né? Então, e a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, então acaba assistindo televisão até tarde, virando à noite às vezes, né? Porque às vezes estou em home office, então dá para eu dormir um pouquinho mais, só que isso desregula ao nosso ritmo circadiano, né? Então, a gente, quanto mais rotina a gente tem para dormir, é melhor, porque o nosso corpo se acostuma a receber alguns sinais de que a gente vai dormir. Então, ele já vai se preparando. E um deles é a liberação de melatonina. A gente sabe que a liberação de melatonina só acontece depois de 15 minutos na completa escuridão. Então, uma das funções desse hormônio, da melatonina, é induzir o sono, né? Então, ele é sintetizado ali pela glândula pineal. E quando a gente fica na escuridão total, ele é liberado e a gente induz o sono. De preferência, se a gente mantém o mesmo horário para dormir e acordar, esse hormônio ele é liberado de uma forma melhor, mais eficaz. E o que a gente está tendo são que as pessoas estão dormindo em horários irregulares, né? Estava todo mundo antes assistindo Big Brother, porque era a única movimentação de pessoas que a gente poderia ver, e isso fez com que a gente fosse dormir mais tarde, cada vez mais tarde, a gente está passando por uma fase de hipomobilidade, né? A gente está se movimentando menos, tem menor sensação de cansaço, a gente está fazendo atividades que deveriam ser feitas no escritório ou numa mesa, muitas vezes na cama, né? E a cama deveria ser um local somente para dormir. Então, a gente tem alteração aí da melatonina e também a curva do cortisol, que é inversamente proporcional à melatonina, que é o hormônio do estresse. Então, a gente está mais estimulado
com menor tempo de liberação para melatonina, que ela atinge o pico de liberação aí no meio da noite de sono, e às vezes a gente acaba sendo privado de sono. Várias pessoas comentaram comigo que acordam aí meio panicados, né? E, enfim, o hormônio também, cortisol, também tem alterado, que ele deve atingir o seu pico no momento em que a gente acorda, para nos dar energia para fazer as atividades de vida diária. Porém, o cortisol alterado, né, ele, com esses momentos de estresse, também pode nos retardar aí na questão do sono. E um fator aí que também foi desenvolvido aí com a pandemia é o que a gente chama de jet lag social. Já existe o jet lag por conta das viagens, né? Então, quando a gente faz uma viagem que tem mudança de fuso horário, a gente já tem que se ajustar a novos horários de dormir. Às vezes isso não é tão fácil. Para a maioria da população que são os chamados intermediários, né? Eles conseguem ajustar o sono mais fácil, mas os vespertinos, os matutinos, os vespertinos e os matutinos extremos têm mais dificuldade de ajustar aí o relógio biológico. Então, o que a gente está sofrendo aí, eu falo que todo mundo, é essa alteração de sono mesmo, né, durante essa pandemia, e que a gente precisa cuidar para que isso não se torne crônico, né? Então, existem algumas medidas aí de higiene do sono, inclusive, por exemplo, almoçar em horários regulares, isso regula a nossa liberação de hormônio, então é muito importante. O certo, né, Fê, era todo mundo manter uma rotina como se fosse horário de trabalho ou de escola, tanto para acordar quanto para dormir, para se alimentar, tomar um banho, enfim, né? Sim, porque justamente essa pandemia da Covid-19 está nos gerando esse jet lag social que está desregulando o nosso sono e nos alterando também emocionalmente, né? A nossa saúde mental também é afetada aí também, junto com os distúrbios do sono. Então, a gente tem aqui um estudo que eu trouxe sobre o efeito da Covid-19 na qualidade do sono. É um artigo aqui de fevereiro de 2020, que saiu na China, em que eles analisaram a questão da ansiedade, que está cada vez mais aí exacerbada, a sensação de exclusão social, né, que afeta, então, a nossa rotina e isolamento e afeta a nossa vida emocional, e tudo isso gera aí degradação na qualidade do sono. Esses pesquisadores que estudaram aí essa o que a gente define como saúde mental, eles avaliaram aí um grupo de mais de 2.000 pessoas e compararam entre homens e mulheres quem tinha mais sintomas. A ideia era tentar definir quem é o grupo de risco que tem o sono mais afetado. E não se verificou diferença entre os gêneros, né? Então, em relação a ser um grupo de risco. Agora, a questão da ansiedade e da depressão foi mais frequente em jovens com idade aí menor de 35 anos, né? Então, esse cenário de incerteza, de medo, acaba aí nos gerando esse jet lag social, nos gerando um sono de má qualidade, né? E quem, então, são os mais afetados, aí, mais acometidos por esse distúrbio de sono, essa má qualidade de sono? Os profissionais de saúde, né, principalmente os que estão na linha de frente, eles são mais vulneráveis e têm aí apresentado uma piora na qualidade do sono. E os que já eram e continuam trabalhadores em turnos, e ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então, eles já têm o relógio biológico alterado, né? Que isso nunca se corrige, na verdade. Então, eles trocam o dia pela noite, só que os hormônios continuam atuando normalmente. E isso gera uma série de prejuízos, e entre eles, a maioria relacionados à saúde mental, como ansiedade e depressão. Também outro grupo de risco é quem já vivenciou algum outro surto, né, quem já teve alguma outra doença grave, e também os familiares de profissionais da saúde. E em relação à apneia do sono, vamos falar um pouquinho agora da nossa praia, e aí eu quero que você interaja aí bastante comigo aí. A apneia do sono é um fator de risco direto para a Covid-19? Isso já é uma pergunta que me fizeram. Ele não é um fator de risco direto, você ter apneia do sono.
Porém, a gente sabe que tem uma grande associação de apneia obstrutiva do sono com obesidade, né? De 70% a 90% dos obesos têm ou vão ter apneia do sono. Então, esse é um fator, sim, de risco. E a idade aí superior a 60 anos, né? Exatamente. Então, agora, citando também algumas recomendações da Associação Brasileira de Sono, né? Quem assistiu a live do Alok aí, né? Quem lembra, há um tempinho atrás ele postou uma foto, porque como ele é DJ, ele trabalha em turnos, né? Ele trabalha muitas vezes à noite. Ele fez um exame de polissonografia que a gente considera do tipo 2. Então, é aquele que você monitora, inclusive, as ondas cerebrais aqui com o eletroencefalograma, mas ele é realizado no domicílio. Então, o que a recomendação da Academia Americana de Sono e da Associação Brasileira de Sono é que esse exame só seja realizado realmente em casos de extrema urgência, de extrema necessidade com pacientes gravíssimos, né? Para evitar aí de expor o técnico de polissonografia e o paciente, né? E se for realizado, que seja feito com a higiene completa e correta dos equipamentos. E que todos os técnicos que manipulam esse equipamento usem os EPIs aí, que é os equipamentos de proteção individual. Em relação ao exame de polissonografia do tipo 3, que é aquele que só tem três canais, né? O paciente dorme com um oxímetro que monitora a frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio, uma cinta de esforço tóraco-abdominal e o sensor de fluxo ali. Então, de preferência não utilizar o sensor de fluxo, e principalmente se tiver termistor, né, que é principalmente no tipo 1 e no tipo 2, o termistor está altamente não recomendado para uso, né? Mas é um exame que também, se for feito, seja feito em casos de urgência mesmo. O que tem se falado muito é da oximetria noturna, porque se a gente falar do que é a apneia obstrutiva do sono, né, que é essa interrupção do fluxo de via aérea superior durante a noite, sempre que você tiver essa obstrução por mais de 10 segundos e com queda de saturação, é classificado basicamente como um evento de apneia do sono, né? Então, teoricamente, se você dormisse só com essa oximetria noturna, isso daria uma noção aí do índice de desoxigenação aí durante a noite também. Como ele só encosta no dedo do paciente, se bem higienizado, é uma sugestão aí de ser feita. Falando um pouquinho também do aparelho intraoral, a gente tem pacientes que usam o aparelho intraoral mais CPAP ou só o aparelho intraoral. A indicação, né, da equipe multi aí do dentista é que o paciente mantenha o uso e aumente a frequência de higienização, principalmente com sabão neutro e água aí após o uso, e que uma vez por semana deixe uma solução de hipoclorito aí, diluída em 1:100 hipoclorito de sódio durante pelo menos 1 minuto. E agora o nosso famigerado CPAP. O que a gente faz, né, com esse paciente que dorme com o CPAP toda noite, né, que é uma doença crônica e evolutiva, que a gente precisa aí acompanhar esse paciente para o resto da vida e continuar acompanhando ele nesse tempo aí de pandemia, porque num descuido desse, a gente pode fazer com que o paciente descuide, pare de usar e tenha outras comorbidades associadas aí que são geradas. Lembrando que o paciente que usa CPAP, ele tem apneia do sono e geralmente associada a outras doenças, onde a interrupção do tratamento pode levar a problemas sérios. Quando começou essa pandemia, né, Fê, as dúvidas eram muito grandes se a gente deveria continuar ou não com o uso do CPAP e como deveria ser essa abordagem, visto também ter um companheiro de cama, como que isso tudo ficaria. O que você nos orienta? Então, o usuário deve continuar dormindo com o CPAP, né? Ele não deve interromper o tratamento. E se ele for COVID positivo, né, ou suspeita de COVID, a gente deve solicitar que ele durma num quarto isolado, aí, de preferência longe do companheiro, da companheira, porque sim, o CPAP, apesar de ele não ser uma pressão suficiente para expandir via aérea inferior, né, para expandir pulmão, ele expande aqui via aérea superior e aumenta o fluxo aéreo, aí, gerando aerossóis, né?
Então, é importante isolar esse paciente, inclusive na hora de dormir. Fê, com relação esse paciente, se portador de Covid, dormindo sozinho, tem que manter alguma higiene do ambiente contaminado com esse aerossol? Sim, todo dia ele deve realizar aí a higienização das superfícies com álcool 70%, né? Ou várias vezes ao dia, caso ele venha cochilar à tarde, principalmente. E higienizar também imediatamente após o uso a máscara, o tubo de ar, né? Eu já falava antes para os pacientes, se vai escovar o dente, já limpa a máscara e o tubo de ar. E também foi acrescentado o uso de álcool 70% nos equipamentos também para higienizar melhor. Em relação à umidificação, Vanessa, né, a gente optou aí, a Academia Americana e também a Associação Brasileira de Sono, a suspender o uso do umidificador, porque nos pacientes de Covid positivo, principalmente, aquela água, né, aquela umidade pode favorecer aí a proliferação viral, bacteriana. Ainda falando sobre a limpeza, a gente sabe que existem os desodorizadores, né, de ozônio, e o ozonioterapia está sempre na moda, tem muitos pacientes perguntando sobre isso, né? Existe sim a possibilidade de você realizar essa higienização a mais com ozônio, né, nos equipamentos tanto de CPAP, BIPAP, no tubo de ar. Máscaras, mas não tem ainda eu não achei nenhum artigo que falasse que isso mataria o Covid-19, né? Então, realmente é focar no que a gente sabe que é a lavagem com água e sabão neutro e o uso de álcool 70%. Fê, eu gostaria de fazer um adendo, já que está suspenso o uso da base aquecida de umidificação para o CPAP no tratamento da apneia do sono, caso o paciente tenha Covid, todos os equipamentos, a maioria deles, mesmo que com base acoplada, existe no menu clínico uma função para poder desligar, desativar, até mesmo para não danificar o equipamento, certo? Bem lembrado, Van. Isso, e também para aqueles pacientes com via aérea mais sensível, resistente, que pode evoluir com congestão nasal e podendo até tirar a máscara por desconforto durante a noite, a gente pode lançar mão de filtro que, além de ser filtro bactericida, ele tem uma função de umidificar e aquecer levemente. Claro que nunca vai ser como uma base aquecida, mas já dá um conforto a mais. Verdade, Vanessa, bem lembrado, porque realmente quando a gente fala em dormir, né, dormir com uma máscara no rosto, e gerando uma pressão, a gente precisa sempre pensar em conforto, né? Então, mais do que nunca, tirando esse umidificador que gera uma sensação mais agradável na via aérea e facilita aí a adesão à terapia, é uma possibilidade aí sempre também seguindo a orientação do fabricante, né? A gente tem inúmeros fabricantes hoje de CPAP, então sempre também seguir essa orientação por conta aí do aumento de resistência, então tudo isso tem que ser considerado. Isso. Todos os fabricantes disponibilizaram material para qualquer profissional que trabalhe com sono, né, Fê? Sim. Você pode até falar um pouquinho mais disso, Van, se você quiser aí, porque depois eu já vou entrar na fisioterapia digital. Tem aqui uma pergunta, só atrapalhando, o pessoal da Master Physio está perguntando, álcool 70% na máscara e na traqueia dos CPAPs? Lembrando, Master Physio, a gente está falando em época de pandemia de Covid, então, e para o paciente infectado, certo, Fê? Sim, o paciente infectado é um caso à parte que realmente estamos lançando mão aí da limpeza, principalmente do equipamento, do tubo de ar com o álcool 70%, né? Não é para imergir no álcool, mas sim pegar um pano seco e passar um pouquinho de álcool 70%. A máscara, higienizar muito, higienizar bem. Se tiver também, na questão do home care, às vezes tem um sabonete com mais ação bactericida e que também possa vir a matar aí a Covid-19, então também é importante usar e agradecer aí que a Master Physio entrou, que se eu não me engano ela é da Samantha, que é fisioterapeuta, né, que eu acompanho bastante ela aí já desde o início da carreira.
Lembrei de uma pergunta agora também do Eduardo Moraes, que é um fisioterapeuta que trabalha lá conosco, lá no Vitaler, em que ele perguntou se é necessário que a gente faça aumento de pressão, né, durante essa pandemia, no paciente acometido pela Covid-19, se a gente deve aumentar a pressão do CPAP. E a resposta é que não necessariamente, provavelmente não, porque é uma doença que afetaria mais, né, a Covid-19, mais as vias aéreas inferiores, os pulmões, e a apneia do sono, ela acontece aqui mais em via aérea superior. Então, não necessariamente vai ser preciso aumentar essa pressão, e sempre, né, discutir com a equipe multiprofissional tudo que você for fazer, principalmente o médico. Hoje a gente tem como transmitir aí dados da terapia respiratória com CPAP de forma virtual, né, pela nuvem, então por aplicativo ou pelos sistemas, tanto o Incor, quanto o AirView, quanto o da Fischer, que eu esqueci o nome. Se você puder me ajudar, para não deixar aí ninguém de fora. E, enfim, agora eu queria falar um pouquinho em relação à fisioterapia digital. Saiu um artigo hoje, que eu puxei ele hoje sobre isso, num jornal brasileiro de terapia, né, de fisioterapia, e eu adorei esse termo aí, fisioterapia digital. Então, lembrar aqui e reforçar a todos que o COFITO soltou a resolução 516, que nos autorizou aí nesse momento de pandemia, que a gente não sabe se vai postergar ou não, a realização da teleconsulta, né, do telemonitoramento e da teleconsultoria. Isso. E aí, então, explicar um pouquinho para vocês quais são essas 3 modalidades, para que isso seja aderido aí por vocês. Lá na empresa a gente também já aderiu o teleatendimento, né? E isso nos aproxima desse paciente sem colocar ninguém em risco nesse momento aí tão importante. A teleconsulta, a gente vai realizar, então, a orientação e o encaminhamento dos pacientes, né, que estão em isolamento, e realizar realmente a primeira consulta. O que está acontecendo no caso da não realização da polissonografia, muitos médicos estão indicando direto o CPAP automático para titulação com o fisioterapeuta. Então, esse paciente já compraria o equipamento e nós faríamos a titulação à distância, mesmo sem ter feito a polissono, partindo de sinais e sintomas e de questionários validados aí internacionalmente, como o questionário de Berlim, por exemplo. Lembrando também que em época de pandemia, a locação de CPAP não é adequada, né? Então, partir para a compra do seu próprio equipamento para poder tá titulando essa pressão de tratamento, mesmo numa fase inicial de adaptação. Sim, e depois da teleconsulta a gente pode fazer o telemonitoramento, né? O que é o telemonitoramento? É esse acompanhamento à distância, que já vem crescendo e mais do que nunca agora é importante, né? Às vezes esse paciente já era previamente atendido, você até tinha uma consulta com ele marcada, mas devido aí ao fechamento dos consultórios, você faz esse telemonitoramento à distância, né? Então, nesse momento, você até, em casos mais graves, você pode vir, né, a discutir com a equipe multi se existe a necessidade de atendimento presencial ou não, né? E enfim, sempre está monitorando esse paciente. Hoje a gente sabe que a gente consegue mudar até alguns parâmetros, né, Vanessa, à distância, e você que atua aí muito de frente com os pacientes, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa sua rotina aí, que é mais rica que a minha nesse monitoramento da prática aí dos pacientes. A gente lançando mão do monitoramento à distância é uma ferramenta sensacional. Uma, porque aproxima o profissional do paciente, cria um vínculo de que estamos aqui. A adaptação de CPAP, se não for muito bem feita, ela é difícil de dar certo. Então, o feedback diário, o fato do paciente ligar para você ou fazer uma chamada de vídeo e você na hora poder dar um feedback, olha, o senhor não se adaptou, mas eu estou vendo aqui o seu relatório, olha, numa primeira noite a gente já teve correção de evento de apneia. Ou o desconforto é o quê? É o quê, paciente? É fluxo? É máscara?
logo que o senhor coloca a máscara no rosto ou o senhor acorda, então a gente também ter o feeling para fazer as perguntas corretas, para a gente poder se favorecer da telemedicina também é importantíssimo. Porque a gente tem a ferramenta na mão agora, né? A telemedicina, os softwares, os equipamentos super avançados, mas a gente precisa ter feeling para ajudar tudo isso e fazer dar certo essa combinação, né? Sim. Mesmo para equipamentos antigos, eu, como profissional de atuação, quantas vezes eu não peço, tira uma foto do seu equipamento, me manda. Hoje mesmo um paciente me ligou querendo trocar a máscara, mas eu falei, olha, pelo que o senhor está me falando, eu tenho certeza que é um encaixe mal feito. Eu falei, espera 1 minuto que eu vou fazer um vídeo tutorial. Eu peguei uma máscara igual a dele, fiz um vídeo tutorial e ele me mandou uma resposta positiva. Vanessa, era isso mesmo, obrigada. Você me ajudou a não comprar uma nova máscara. Então, tem todas essas questões de feeling que é importante, Fê. Sim. E o fisioterapeuta respiratório é o profissional aí mais indicado para realizar esse monitoramento, essa assistência, né? E sempre com muita responsabilidade, porque não é porque é tele que a gente vai banalizar, né? Então, manter sempre a seriedade, manter aí a questão de evolução em prontuário desse paciente, que é importante, né? E a outra modalidade que a gente tem também regulamentada é a teleconsultoria. E o que seria essa teleconsultoria? É realizar basicamente o que a gente está discutindo agora, por exemplo, né? Um meeting aí, um call com os profissionais de saúde para tirar dúvidas sobre aquele paciente, né? A gente viu UTIs do mundo inteiro se interligando, se conectando, fazendo essas reuniões científicas para trocar informações sobre o que está acontecendo em cada lugar, e a gente também pode fazer isso em relação aí ao paciente de sono. Então a gente também pode fazer uma ligação aí de repente de vídeo, fazer uma live como a gente está fazendo agora, para discutir ciência, para discutir aí com a experiência dos outros profissionais, porque a gente tem sempre que ouvir. Trabalhar em equipe. Isso, a equipe multi e o colega também. O colega fisioterapeuta sempre também tem uma visão diferente, tem sempre muito aí a acrescentar. Exatamente. E pensar também na reabilitação, né, Vanessa? Você que tem lá a sua clínica, também que faz essa reabilitação. Já tem artigos aqui mostrando que esse paciente é agudo, mas que devido, né, a ele ficar muito tempo acamado, ele vem perdendo força muscular, às vezes se ele já tem uma doença respiratória associada, ele vai precisar depois fazer essa reabilitação pulmonar e, de repente, usar cada vez mais da fisioterapia digital, né? A gente já vê que já existem aplicativos que fazem esse monitoramento. E eu faço até uma analogia, se o paciente toma um remédio sozinho, por que ele não pode fazer uma atividade sozinha, né? Uma atividade orientada aí pelo fisioterapeuta à distância. Eu sempre falo que o fisioterapeuta é o profissional da criatividade, né? Porque a gente trabalha hoje com as nossas limitações, com a limitação que a gente foi imposto pela pandemia e com a limitação do próprio paciente. O paciente de Covid, ele é um paciente que foi crítico, ele vem muito consumido, né? E não é só o corpo, a parte da saúde mental desse doente, desse familiar, está muito abalada. Então, a gente é um profissional criativo e cativante. E a gente faz de tudo para resgatar e trazer ele para funções normais, né? E a gente pode agregar muito valor, otimizando, ensinando, orientando a distância, né? A carga, a movimento, a ângulo, pedindo para visualizar o ambiente que vai ser feito, para a gente enxergar, talvez, um cabo de vassoura, talvez um degrau de uma escada. O que a gente pode estar usando na casa desse doente para poder otimizar a terapia, né? Talvez envolver um familiar. Vanessa, eu sempre gosto de individualizar o paciente e a doença, partindo do princípio que cada um, né, é um ser e evolui de forma diferente. Temos protocolos para se basear, temos artigos científicos para seguir, para respaldar,
mas a gente sempre tem que ter aquele olhar de atenção especial. Sim, e dando aí um apanhado geral, né, onde o fisioterapeuta respiratório pode atuar na área de sono, como é uma área nova, eu sempre que tenho oportunidade eu falo, né, a gente pode atuar desde a prevenção e na conscientização, né, que é o awareness. A gente realiza lá na empresa também um evento sempre no Dia Mundial do Sono para conscientizar a população no geral de que ela pode estar dormindo mal, né, que isso tem consequências, que isso dificulta, por exemplo, num processo de emagrecimento. A gente também atua como fisioterapeuta, tem muito fisioterapeuta atuando em laboratório de sono, nessa questão aí do pré-laudo, na análise dos dados, né, instalação e retirada do equipamento de polissonografia, na adaptação de CPAP, BIPAP e máscara para apneia do sono, no follow-up desses pacientes, né, lembrando que é um paciente para a vida inteira, né, então é relacionamento que você tem que ter com esse paciente, né. Na ergonomia do sono, a gente tem uma fisioterapeuta também que eu sempre chamo para dar aula lá no curso, que é a personal do sono, né? Cuidar Ótima. da postura desse paciente para dormir, só dele deitar de lado e dormir de forma adequada, ele já ronca 50% menos. Né? Existe muito a apneia posicional, existe também as mulheres que têm HERA, e às vezes um ajuste, um posicionamento de um travesseiro adequado, um rolo, isso tudo já faz com que o paciente não entre no risco de usar um CPAP. E o profissional, a gente está falando de sono, a gente tem que entender o sono como um contexto amplo e não ficar só focada ao CPAP. Então, entrar na casa do paciente, mesmo que via remoto, pela telemedicina, às vezes, gente, um posicionamento de um circuito, uma dica que o paciente nunca viu que o cotovelo gira. Às vezes são detalhes que fazem toda a diferença na abordagem clínica e no sucesso terapêutico. Sim, e aqui é o nosso foco sempre, melhorar a aderência aí desse paciente. E também, claro, a gente deve atuar aí, né? Não sei se eu comentei aí que eu estou fazendo mestrado lá na Universidade 9 de Julho, quase terminando ali com a professora doutora Ivani Credidio, mandar aí um abraço para ela, em que a gente estuda aí a fotobiomodulação na apneia obstrutiva do sono, que a gente já está quase aí para ter resultados preliminares, então que isso, essa laser terapia pode aí melhorar de repente a frequência cardíaca e a pressão arterial desse paciente. Que tem a apneia do sono, que a gente sabe que tem muita associação com hipertensão refratária, né, que é aquela em que o paciente já está tomando mais de um medicamento e a pressão não abaixa. Então, é uma possibilidade, então, também da gente atuar na pesquisa científica, mais do que nunca, e mandar um alô também para o Celcinho, né, Celso Carvalho, que está nos dando a honra aí de nos prestigiar, né, com a presença ilustre dele na nossa live, aí também aí nessa coordenação dos agentes especiais. E no ensino, né? A gente precisa mais do que nunca fortalecer a questão do ensino, um ensino baseado em evidência científica, um ensino que explique para o fisioterapeuta como que ele deve se posicionar. Como é uma área ainda muito nova, a gente não tem ainda essa matéria durante a universidade, né? Durante a faculdade, então que eles procurem aí sempre. A gente sabe que sempre a gente precisa estudar fisiologia do sono e fisiologia respiratória. Então, saber de fisioterapia respiratória antes de mais nada para tratar aí esse paciente com o distúrbio ventilatório do sono. Que mais aqui? Tem perguntas? Mandar aí um alô para a Denise, que é a primeira dama aí da fisioterapia aqui de São Paulo. Que tá o José Renato, que está aqui. O Zé Renato, que é o aniversariante do dia, eu estou tendo aí a honra de fazer a live no dia do aniversário dele, né? Aqui a gente tem muito a agradecer, porque realmente o Crefito 3 é um Crefito diferente, que vem sempre dando suporte aí o máximo possível aos profissionais e abrindo portas, né? Ele sempre apoiou muito essa nossa questão aí de desbravar a fisioterapia respiratória nos distúrbios ventilatórios do sono. E, Vanessa, aproveitando a sua presença também, quando que o paciente é considerado adaptado à terapia respiratória com CPAP? Quando o paciente tem adesão ao tratamento, ou seja, ele usa o CPAP todos os dias,
por mais de 5 horas ou o período do sono inteiro sem queixa. Quando a pessoa coloca a máscara e dorme sem nem perceber, né? Claro que com correção dos eventos de apneia. Sabe, é interessante. Às vezes um paciente com difícil adesão ao tratamento, eu prefiro recuar 2, 3 passos, garantir conforto, garantir que ele se adapte e aos poucos ir ajustando a pressão para eu ter a correção da apneia. A gente que trabalha com sono tem que saber muito de fisiologia respiratória, fisiologia do sono. E digo mais, a gente tem que fazer o além, o algo mais. A gente tem que saber de todos os equipamentos, de tecnologia de conforto de todos os fabricantes e máscaras. Porque como é um tratamento muito individualizado, às vezes o que é bom para mim não é bom para a Fernanda, que pode ser bom para a Denise ou não para o Celso. Então, às vezes, não dá para a gente seguir, não, isso é perfeito, vai dar certo para todo mundo. Não é. O sono é um mundo à parte, é um mundo, eu brinco, é um mundo mágico, onde a gente precisa, às vezes, se reinventar. Às vezes, uma consulta que dura 2 horas, vai durar 2 horas e meia ou 3, porque a gente tem que entender até o cenário que esse paciente vive. Se esse paciente tem coordenação motora para colocar uma máscara, se esse paciente tem uma dermatite de contato, se esse paciente tem uma fibromialgia. Então, a gente tem que entender absolutamente tudo. Uma anamnese para uma boa adaptação de sono chega a durar mais de 1 hora, porque a gente tem que entender de fisiologia para saber quais as doenças, quais as limitações que isso provoca, qual a medicação que esse paciente toma e o que isso pode nos atrapalhar. E às vezes até entrar em contato, às vezes vem o paciente para adaptar o sono, um CPAP para apneia, e tem uma via aérea superior que simplesmente não funciona, um nariz que não funciona. A gente tem que correr pedir ajuda para o otorrino e ligar, encaminhar, e para depois poder voltar para o CPAP. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo, a gente sempre ganha, mas com cuidado. E às vezes você perder uma consulta e não fazer uma adaptação naquele dia por uma observação que só você vai ver depois que você coloca a máscara, é muito melhor. Às vezes o paciente faz uma titulação em laboratório, não diria sem cuidado, talvez sem orientação do que é uma máscara, do que é uma pressão positiva na via aérea. E o paciente vem para a gente traumatizado do exame. É verdade. Né? E aí a gente precisa fazer a dessensibilização, inclusive, para esse paciente que dormiu uma noite com uma máscara não adequada, né, para ele, e às vezes acaba causando um trauma ali para ele, principalmente para quem já tem tendência ali à claustrofobia, enfim. E a gente tá Fê, voltando para o sono e para o Covid, eu como fisioterapeuta atuante, né, em adaptação de CPAP, a gente já tem uma sociedade com depressão aumentada e síndrome do pânico muito aumentada. A gente recebe cada vez mais pacientes vindos da psiquiatria, desde jovens até idosos. E pensa depois disso tudo, dessa forma da gente se isolar, dessa forma de se reinventar para trabalhar, o quanto isso também não vai impactar. Quantos dos meus pacientes me ligam, às vezes eu vejo gráficos, os relatórios do CPAP, gente, são muito legais, de qualquer fabricante, a gente consegue ver em curva os horários, e o que eu ando percebendo, a faixa de horário de sono vem mudando, que foi o que a Fernanda falou logo no começo. Reduzindo, e as pessoas às vezes trocando meio que o dia pela noite. Então, um paciente que obrigatoriamente é um vespertino, agora ele está no mundo ideal, porque ele não é obrigado a sofrer essa pressão para acordar, para estudar, para ir trabalhar. Ou o contrário é verdadeiro também. Então, a situação clínica vem se alterando com uma frequência grande. Sim, e o paciente de sono, para mim, é um dos mais multis, né? Que
que existem. Então, sempre é importante a gente ter um bom relacionamento com os dentistas, para a gente ter um de confiança, pelo menos para a gente encaminhar, porque existe muito bruxismo associado, existe às vezes a necessidade do uso da placa intraoral. Se esse paciente, em último caso, não aderir ao CPAP, tentar a terapia com o aparelho intraoral. Também o psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental é fundamental. Aí, às vezes, né, esse paciente que não consegue dormir por outros fatores, além do ronco e da apneia obstrutiva do sono, né? Então, o nutricionista também, questão da relação à obesidade, o médico, né, e suas diversas especialidades, a fono, que também hoje existem vários exercícios que melhoram aí tanto a adesão quanto esse índice de apneia, hipopneia. Então, é um paciente muito rico. A fono é muito importante. Às vezes um paciente, a gente não está falando nem de sobrepeso, a gente está falando de complacência de via aérea. Às vezes um paciente que usa uma pressão de tratamento de CPAP alta, o tratamento concomitante com a fono faz com que a gente consiga até diminuir essa pressão de tratamento, tornando o cenário clínico muito mais confortável. Talvez viabilizando até a troca de uma máscara por uma de mínimo contato, enfim. Sim. E contando agora um pouquinho para vocês aí da história do CPAP, né? O CPAP, que é a terapia com pressão positiva aí na via aérea, que mantém essa via aérea pérvia e aí permite que o oxigênio chegue, né? Passe pela via aérea superior e chegue até os pulmões para depois ser distribuído aí para o corpo inteiro. Ele foi criado, tem praticamente a minha idade, ele foi criado em 1981, o CPAP eletrônico, pelo Dr. Colin Sullivan, que vive ainda, graças a Deus, né? Aí eu já tive a oportunidade de encontrar com ele no Congresso Europeu, que acontece aí todo ano. E antes o que acontecia era que alguns roncadores iam para essa clínica de dormir e alguns profissionais de saúde, se não me engano, enfermeiras, ficavam segurando aquela máscara ali por um período para ver se melhorava a apneia. E esse CPAP, esse equipamento veio evoluindo muito, né? Fora daqui, ele é fornecido pelo governo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, e esse equipamento veio evoluindo muito ao longo aí dos anos, né? Foi criado o aparelho com um umidificador acoplado, por exemplo, aqui no ano de 1995 só, né? Em torno de 1990 ainda se usava o CPAP mais o umidificador do lado, né? Então, uma traqueinha para ligar um no outro. Depois, em 2007, só lá, quando foi lançado o iPhone, a gente teve o primeiro CPAP automático, né? Que é esse que eu citei, que a gente pode usar para fazer a titulação de pressão, né? Nessa ausência aí, principalmente da polissonografia de titulação. Depois em 2014, só que a gente veio ter o primeiro CPAP Smart, né? Com armazenamento de dados na nuvem. O governo americano, na época, exigiu a criação do cartão de memória para que, já que eles forneciam equipamento para o paciente, que o paciente comprovasse, então, que ele estava usando aquele equipamento, aquela terapia, aquele benefício que lhe é dado, né? E esses cartõezinhos de memória, que antes o paciente, né, tinha que vir na clínica, nos entregar em mãos e a gente baixar os dados para depois saber o que estava acontecendo, né? Parece uma coisa tão distante, mas acontecia aí há 5, 6 anos atrás, né, Van? Não é muito tempo. Em pensar que hoje tempo. A gente tem CPAP do tamanho do nosso celular. É verdade. E aí os CPAPs evoluíram aí com esse gerenciamento de dados aí na nuvem, né, e a distância por aplicativo, e cada vez mais prático de lidar. E agora a gente tem os CPAPs portáteis aí que podem ser usados aí para viagem, e também tem uns que são minis e que nos permitem o uso aí contínuo, inclusive, né? E a polissonografia também, gente. Antes ela ocupava um campo de futebol, né? Na época de 1950, por ali, quando ela foi criada, aquele traçado do eletroencefalograma era impresso e as folhas iam se dobrando até ocupar praticamente um campo de futebol. Né? Então, para a gente ver como a evolução vem vindo rápida aí, eu até brinco aí às vezes nas aulas que eu dou, que eu tenho a sensação que daqui a pouco eu vou conectar o meu CPAP no próprio celular ali. Que a evolução tem tá tão CPAP rápida. que até já a gente conecta lá o carregador do celular, carrega celular. Tem CPAP que tem música, que tem despertador. Sim.
E agora chegando aqui nos momentos finais, então retomando ao tema aí de sono e pandemia, o que a gente pode fazer para melhorar esse nosso sono, essa nossa qualidade do sono no tempo de pandemia? Nada mais do que a velha e boa higiene do sono. Esse é um algo a mais também que a gente faz quando a gente adapta o CPAP, saber como esse paciente dorme, que horas que ele costuma dormir, e pedir para que ele faça, de repente, um diário do sono, que ele estabeleça uma rotina de horário para dormir, para acordar, mesmo que naquele dia ele foi dormir um pouquinho mais tarde, que ele mantenha o horário de acordar para que não comprometa o sono dele do dia seguinte e não vire uma bola de neve, né? No caso, evitar de tomar café à noite, estimulantes, principalmente 2 horas antes de dormir, né? Evitar, e se ele for fumante, evitar de fumar, porque tem uma descarga adrenérgica, né, que nos atrapalha ali na liberação de melatonina, indução do sono. Fazer a última refeição, uma refeição mais leve no período noturno e com 3 horas aí de antecedência ao período de dormir, porque principalmente quem tem refluxo gastroesofágico, isso pode ser exacerbado, às vezes sem querer o paciente abre a boca e acaba engolindo o ar, né? Evitar TV, tudo que for eletrônico no quarto, né? Tudo que te gera luminosidade também impede aí a liberação correta de melatonina, né? Então, usar o quarto mesmo só para dormir e atividade sexual, né? A cama. Evitar claridade, então colocar realmente uma cortina ou uma janela que bloqueia a luz solar. O ruído também é importante, né? Porque ir para a cama só quando tiver sono de verdade. Sim. Evitar ruídos, ir para a cama quando eu só realmente estiver cansado. Ter a temperatura do quarto nem quente nem fria, né? Uma temperatura agradável, porque a gente sabe que durante a noite acaba caindo já a temperatura, né? E também sempre tomar um banho quente, de repente, colocar uma música clássica, dar preferência para ler, né? Para ler coisas físicas, né? Ler um livro do que ler coisas em dispositivos eletrônicos. Então, acho que a gente está chegando aí ao final, e acho que a última coisa que eu queria falar é sobre o tipo de máscara mais usado aí na apneia do sono, que queria que você comentasse rapidamente. A gente preconiza sempre máscara nasal. Já tem N trabalhos que comprovam a eficácia da máscara nasal frente à oronasal. Tem uma diferença grande em fazer reabilitação e tratar sono. Existem as questões de abertura de boca, que são resolvidas com queixeira, com fono. Então, sempre a gente parte do princípio de máscara nasal por conta da própria fisiologia respiratória. Perfeito. Então, obrigada, Fê, por dividir aí com você a live. Divido tudo sempre, Ivan. Sempre um prazer, sempre uma honra. Agradecer aí essa oportunidade do CREFITO 3, que vem aí aprimorando cada vez mais, dando espaço para todo mundo falar, né? A gente sabe que a terapia intensiva aí mais do que nunca é importante. A gente conseguir a fisioterapia regulamentada 24 horas por dia na unidade de terapia intensiva é importante, mas também cuidar do sono dos profissionais da saúde, né? Também é uma terapia respiratória, também é importante. Então, agradecer aí também a presença da Fábia, aí, que é nossa delegada, que mandou um alô, do Júnior, que virou aí nosso agente especial nesse momento, da Pri, que colocou para os alunos dela assistirem, da minha chefe Anne e da Érica Furlan, que mandou um coração aqui para mim, do Fábio Crozara, que a gente troca muita informação, a doutora Adriana Chapochinic também, que é uma guia para mim aí no laser, o César Fukuda também, que trabalha lá com a gente, obrigada, o Marcelo, né, Van, seu fã número 1, Thaís Abreu também aí, obrigada, Evelyn Ribeiro, que é TO, que também já fez um programa de bem-estar com a gente aqui. Enfim, agradecer o Bruno, que também entrou lá na live do Vitalera, a Vivian, enfim, a Ana Ramos, que também sempre me acompanha. Enfim, agradecer aí todo mundo, que eu acho que a gente vai cair, então eu vou desligar. O Instagram vai abortar, gente. Já, mas a gente acho que aproveitou ao máximo, né? Foi ótimo. Então, estou muito feliz. O Jonathan Luiz também, que é professor nosso lá na Inspirar, na pediatria relacionada ao sono.
a Carol Pierini, que é nossa delegada aqui também, sempre muito parceiro, a Rose Brito, a Gabi Franzen, que também está sempre com a gente, a Mari Clausen, que também estava aqui, nos acompanhando nos bastidores, o Du Filoni, que é um grande parceiro, a Franchelli lá de Curitiba, que a gente está indo para lá agora com a pós, a Kelly, enfim, mandar aí um abraço para todos, a Adriana Tufanin, falamos dela hoje, né, Van? Érica, Nurse, nossa querida Nurse, quem mais aqui lá? Acho que é isso aí, pessoal. Carolina, salve. Patrícia, nossa aluna lá da pós. Franzinha, quem mais? O Zé Renato sempre, nosso grande líder aqui no Crefito. E enfim, pessoal, a gente encerra por aqui e aguardem aí mais novidades aí do Crefito 3, que está trazendo cada vez mais conteúdo de altíssima qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Obrigada, Vanessa, por tudo sempre. Tchau. Silvana, obrigada aí pelos parabéns. Paty, um beijão, um beijo a todos aí. Carolzinha, fiquem com Deus aí. Se cuidem, fiquem em casa, hein, senhores?